Olá pessoal do segundo ano, eu sou o professor Renato de Filosofia e estamos aqui com mais um vídeo. Se você está começando por esse, peço que primeiro você assista a primeira parte do nosso conteúdo, que a gente está falando sobre ética. Agora na segunda parte nós vamos falar somente sobre o conceito de liberdade e logo logo vai ficar bem claro porque o conceito de liberdade é fundamental para a gente pensar e falar a respeito da ética. Então esse vídeo tem 5 momentos. No primeiro momento eu quero pensar aqui com vocês e refletir o que é liberdade, o que significa esse conceito. Será que liberdade é fazer tudo o que eu quiser? Bem, eu sou livre significa que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Será que é isso mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Olha, eu queria andar de helicóptero. Bem, mas se eu não tenho helicóptero, se eu não tenho dinheiro para comprar um helicóptero, se eu não tenho nenhum amigo que me leve para andar de helicóptero, eu não posso fazer isso. Mas eu quero fazer. Então eu não sou livre? Bem, eu queria ser japonês, não queria ser brasileiro. Mas eu não posso fazer isso, porque eu já nasci no Brasil, então eu sou brasileiro, não tem como eu nascer de novo. Veja, não é que eu queira ser japonês, é só um exemplo aqui. Então, eu não sou livre porque eu quero uma coisa que eu não posso fazer, então não tenho liberdade, liberdade é fazer aquilo que eu quero. Será que é isso mesmo? Mais um exemplo, olha, eu quero ter 17 anos de idade, acho até que faria muito bem para minha pele, mas eu não posso ter isso mesmo que eu queira, porque não faz sentido, ainda não inventaram máquina do tempo, então eu não posso ter 17 anos de idade. Veja, se eu considerasse que liberdade é fazer tudo o que eu quiser e tem um monte de coisa que eu quero, mas eu não posso fazer, então eu não sou livre? Será que é isso mesmo? Guarda esse ponto no bolso que já já vai ficar mais claro. Vamos pedir ajuda, e esse é o segundo momento do nosso vídeo, a um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Foi um grande filósofo e um dos mais importantes a pensar sobre o conceito de liberdade. Em um dos seus livros tem a seguinte frase, veja lá. O ser humano está condenado a ser livre. É uma das frases principais da sua filosofia que se chama existencialismo. E esse conceito de liberdade a gente costuma chamar na filosofia de liberdade em situação. Trocando em miúdos, a gente diz que liberdade é poder fazer escolhas. Ora, então peraí, mesmo eu não podendo andar de helicóptero, mesmo eu não podendo ser japonês e mesmo eu não podendo voltar a ter 17 anos de idade, eu posso fazer escolhas sobre um monte de coisa na minha vida. Então significa que eu sou livre. E mais, segundo Sartre, significa que todos os seres humanos são livres. Ah, professor, mas e uma pessoa que estiver presa numa cela solitária e não pode sair para lugar nenhum, não pode ver a luz do sol, como é que eu vou dizer que essa pessoa é livre? Ora, Sartre diria, essa pessoa ainda pode fazer escolhas. Escolhas sobre se ela vai ficar conformada com essa situação, se ela vai dormir sentada ou vai dormir em pé, escolhas, bem, um monte de escolhas afinal de contas. Todo mundo tem escolhas, então todo mundo é livre. Agora, claro, algumas pessoas podem ter menos liberdade porque têm menos oportunidades de fazer determinadas escolhas e outras pessoas podem ter mais possibilidades de fazer escolhas diferentes e por isso são mais livres. Agora, 0% de liberdade ninguém tem. Isso nos faz perceber que a liberdade tem tudo a ver com uma outra palavra que é a responsabilidade. Ora, porque liberdade é fazer escolhas. Quando você faz escolhas, você escolhe como você age e as suas ações, elas têm consequências. E quem responde pelas consequências das suas ações? Isso mesmo, você mesmo. Portanto, liberdade, fazer escolhas, essas escolhas têm consequências e por elas você é responsável. Por isso que não dá para pensar liberdade sem responsabilidade. E quando a gente fala da responsabilidade pelas nossas ações, a gente está falando de ética, porque quando você tem uma atitude ética ou quando você tem uma atitude antiética, o responsável por isso é você mesmo. Por quê? Porque você tomou essa escolha livremente. E esse é o terceiro ponto do nosso vídeo. Liberdade é um pressuposto da ética, ou seja, não existe ética sem liberdade.
Quando alguém toma uma atitude que ela não podia fazer nenhuma escolha, era a única atitude possível, bem, essa atitude a gente não vai dizer que ela é ética ou antiética. Por quê? Porque essa pessoa não teve escolha. Agora, quando ela tem escolha, quando ela poderia ter feito diferente e mesmo assim escolheu uma atitude incorreta, aí a gente pode dizer que se trata de uma atitude antiética. Resumindo até aqui, a liberdade não é você fazer tudo o que você quiser, porque a gente viu que a liberdade é fazer escolhas. A frase do Sartre, que diz que o ser humano está condenado a ser livre, significa que da liberdade e da responsabilidade nós não temos como escapar, mesmo que a gente jogue a culpa pelas nossas ações em outras pessoas, no fundo, a responsabilidade era nossa. E isso nos leva para o terceiro ponto, que foi dizer que liberdade é um pressuposto para a ética, ou seja, sem ética não existe liberdade. Agora então, no ponto número 4 e número 5 do nosso vídeo, a gente vai tentar relacionar mais essas duas coisas, a ética, que falamos no vídeo anterior, e a ideia de liberdade. Então vamos lá. Bem, agora para a gente pensar sobre a relação entre ética e liberdade, vamos pensar num caso bem atual. Será que é ético eu usar máscara para me proteger contra o coronavírus? Para eu pensar se é ético usar a máscara, eu preciso primeiro entender, será que eu sou livre para utilizar a máscara? Porque a gente viu que sem liberdade não existe ética. Então, alguém poderia me dizer o seguinte: ora, professor, mas você não é livre para não usar a máscara, porque existe uma lei que proíbe as pessoas de saírem de casa sem a máscara. Ora, mas a existência de uma lei faz com que eu não seja livre para deixar de cumprir essa lei ou para deixar de utilizar a máscara? Não, eu continuo sendo livre para usar ou para não usar. Acontece que, se eu não usar a máscara, eu terei consequências, mas ainda assim eu pude fazer escolha. E liberdade é fazer escolhas. Portanto, se eu posso escolher entre usar a máscara e não utilizar, mesmo que cada uma dessas atitudes tenham consequências diferentes, eu sou livre para não usar. E se eu tenho liberdade, então eu posso pensar em ética. Será que é ético eu utilizar a máscara? Será que eu posso dizer que é antiético eu deixar de utilizar a máscara? E aí nós precisamos entender a diferença entre a liberdade positiva e a liberdade negativa. Esses conceitos estão explicados no texto número 1 da atividade de vocês. Veja, a liberdade positiva é quando eu explico aquilo que você pode fazer. Por exemplo, numa penitenciária, o conceito de liberdade positiva é bem fácil da gente perceber. Por exemplo, a pessoa que está cumprindo pena numa penitenciária, ela pode tomar banho de sol X vezes ao dia, ela pode ter visitas de acordo com uma vez por semana, 2 vezes por semana, não sei, e ela pode fazer tantos telefonemas. Veja, liberdade positiva é você fazer uma listinha de tudo aquilo que você pode fazer. Agora, em geral, na nossa sociedade, a gente costuma trabalhar com a liberdade negativa, ou seja, existe uma lista de coisas que a gente não pode fazer e tudo que não está nessa lista, você pode. Tudo que não está nessa lista, você tem liberdade para realizar, claro, dentro da sociedade. Então, por exemplo, considerando que você respeite as regras dentro de uma sociedade, você teria dentro da liberdade negativa. Então, considerando uma pessoa que respeite as regras de comportamento de uma sociedade, a liberdade negativa diria o seguinte: você não deve sair sem máscara, não deve fazer a aglomeração e não deve ir às aulas presenciais. Veja que eu estou utilizando não deve, não estou dizendo que não pode, porque sempre pode, porque você pode fazer escolhas. Agora, essas escolhas têm consequências. Portanto, estou dizendo aqui não deve, porque seria do ponto de vista, então, da ética, do dever. Então, aí você tem uma lista de coisas que não devem ser feitas, e a liberdade negativa diz que tudo o que não está nessa lista pode ser feito. E agora, se a gente for pensar um pouquinho aprofundando essa questão, a gente vai perceber que essa liberdade negativa tem a ver com garantia de outras liberdades, ou seja, garantia de liberdades
para as outras pessoas. Quando eu digo que eu não posso sair sem máscara, é porque o outro tem liberdade, ou seja, o outro tem direito de não ser contaminado por mim. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente fala em direito. E é por isso que existem liberdades negativas, isto é, coisas que eu não devo fazer para que os outros tenham um espaço de liberdade. E é por isso que liberdade tem tudo a ver com segurança. Nesse caso, quando eu respeito a liberdade negativa, as outras pessoas têm segurança de, por exemplo, ter um atendimento médico adequado e não ser contaminado por mim, se eu saísse por aí sem usar a máscara. Ou seja, será que eu posso dizer que uma lei que coloca a obrigação de uso de um equipamento como a máscara e que aparentemente está diminuindo a minha liberdade, porque antes eu podia sair de casa com ou sem máscara, não interessava para ninguém, e agora eu preciso sair de casa com máscara, então parece que eu estou diminuindo a liberdade? Será que isso é mesmo uma diminuição da liberdade? Se a gente fizer essa linha de raciocínio de perceber que a liberdade negativa, quer dizer, aquelas coisas que eu não posso fazer, no fundo são essas coisas que garantem que as outras pessoas tenham um espaço maior de liberdade, isto é, de não serem contaminadas, de terem um atendimento médico adequado e tudo mais. Com isso, a gente percebe que ética tem tudo a ver com liberdade, porque liberdade é você fazer escolhas. Essas escolhas têm consequências para as outras pessoas. E a partir dessas consequências, a gente consegue avaliar se essas atitudes são éticas ou não são éticas. Aqui no vídeo eu fiz essa reflexão com a questão do uso da máscara, mas você poderá fazer na sua atividade de avaliação essa mesma reflexão pensando todas as medidas de distanciamento social utilizadas, não só o uso da máscara, que é uma dessas medidas, mas as medidas de distanciamento de uma forma geral. Para fechar esse nosso vídeo, vamos então pensar mais um pouco, refletir de maneira mais aprofundada sobre a relação entre liberdade e segurança. Veja, liberdade e segurança são sempre duas coisas que caminham juntas, porém em sentidos opostos. Por quê? Porque a liberdade é um valor fundamentalmente individual, é a sua possibilidade de fazer escolhas. Já a segurança é um valor coletivo. Eu só tenho segurança quando eu sei que os outros não vão desrespeitar essa minha segurança, percebe? Vamos pensar num exemplo bem simples. Vamos supor que a gente volte às nossas aulas presenciais, que é algo que eu desejo que aconteça realmente em breve, e vamos supor que a gente está lá na nossa sala de aula e é instalada uma câmera de vigilância. Bem, essa câmera ela vai supostamente aumentar a nossa segurança, porque se alguma coisa de errado ali acontecer ali dentro, vai estar registrado e tudo mais. Agora, ela vai diminuir a minha liberdade, porque eu estarei sendo vigiado pela câmera. Ou seja, o que esse exemplo, que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver, se relaciona com a ideia de liberdade e ética? É para mostrar que quando você aumenta a segurança, você acaba diminuindo a liberdade. E vice-versa. Portanto, liberdade e segurança são duas coisas que, na história humana, sempre caminharam em conjunto, porém em direções opostas. Quando você toma uma medida que restringe a liberdade, você está aumentando a segurança. E isso acontece porque, repito, liberdade é um valor individual e segurança é um valor coletivo. Bem, com isso a gente encerra essa nossa conversa sobre liberdade, que vem a trazer mais elementos para a conversa a respeito da ética. Comente aqui embaixo suas dúvidas, suas reflexões, me procure também nos grupos de WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Google Sala de Aula para a gente conversar mais sobre essas coisas. E tendo dúvidas sobre a atividade de avaliação, vamos conversar sobre isso também. Um grande abraço e até a próxima!